Eu quero falar um pouco mais a respeito de desejos, tentações, basicamente todo tipo de vontade sem justificação clara. Pensei bastante a respeito do assunto e eu estou convencido de que eu cheguei numa resposta, eu acho que eu já falei isso antes, mas se não final, bem próxima da final. E você vai concordar comigo, não tem como. Vamos lá, o que é uma necessidade humana? É aquilo que você consegue justificar. Por exemplo, já até comentei sobre isso, eu acredito. Você ir ao banheiro é uma necessidade humana, você justifica isso. Você se alimentar, você beber água, você se vestir. Talvez nem tanto, mas você respirar, você tomar sol, sei lá. São necessidades e são justificadas. Mas e quando falamos a respeito, por exemplo, de vestir uma roupa bonita, ganhar mais? Ganhar mais por outra razão, que não para suprir essas necessidades. Ser melhor. Note bem, eu vou falar de um outro aspecto do sistema que eu arranhei a superfície, mas eu não fui profundo no problema. Você provavelmente consome mídia. Quando eu falo mídia, eu digo cinematografia, filmes, séries, clipes musicais, músicas, audiovisual, falo isso. Os nossos desejos, eles vêm quase todos disso. Desejos inúteis, aqueles que você não consegue justificar, que você não consegue pensar numa razão racional do porquê você quer isso, do porquê isso faz falta. O que eu vou dizer agora está dentro do assunto que foi comentado nos vídeos anteriores, só que dessa vez vai ser mais profundo. Eu achei que já estava profundo antes, mas não o suficiente. Provavelmente você não está satisfeito com a sua, entre aspas, situação atual. Você quer alguma coisa, certo? Isso que você quer, o que quer que seja, não importa o quão banal pareça para você, isso que você quer. Você consegue encontrar uma justificação agora do porquê você quer isso? Que diferença faz você não ter isso? Se você tiver que pensar, se você tiver que remoer para chegar nessa resposta, é porque o que você quer não é necessidade. O que você quer é uma vontade. E o que eu quero provar, o que eu quero mostrar? Eu quero comentar sobre o que nesse vídeo? Eu quero mostrar que a sua vontade não é pelo um objeto, não é pela forma que você pensa que é. A sua vontade não é pelo, por exemplo, vamos supor que você quer um carro melhor. Eu prometo para você que não é o carro que você quer. Você quer uma condição financeira melhor. Você quer viajar pelos lugares. Não é isso que você quer. Isso tudo são formas. Formas presentes na realidade, como essa garrafa. Algo que está presente na realidade, é o que está acontecendo agora. Não faz sentido você querer algo que não está acontecendo agora. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro de muitos filmes que eu assistia. Eu lembro do filme Matrix, eu lembro do filme X-Men, todos eles. Eu lembro do filme Exterminador do Futuro, eu lembro do filme Simba, uma animação, várias animações.
E eu lembro clipes musicais, eu lembro muito bem de um clipe chamado Wall to Wall do Chris Brown, onde ele é um vampiro, tá lidando com vampiros lá. E eu lembro que eu ficava obcecado com esses clipes e com esses filmes. E eu nunca entendi por quê. Porque eu sabia que depois disso eu imitava, eu tentava imitar a forma que eu estava vendo. E também não sabia que estava fazendo isso, nem entendia por quê. Passava a buscar aquilo. Teve um filme que mexeu muito com a minha cabeça, chamado Quebrando Regras. Foi o filme que me motivou a iniciar a minha jornada na academia. Eu nem pensava a esse respeito antes disso. E eu nunca entendi por quê. Hoje eu entendo e você vai entender também. Os desejos, tudo aquilo que não é necessidade humana, necessidade do homem, desejos, vontades, não são naturais. O que eu quero dizer com não são naturais? Quer dizer que não vem de dentro. É algo que vem, é algo que é arranjado, é algo que é forjado, não precisava ser assim. E a mídia, quando eu falo mídia, você sabe o que eu estou dizendo, é tudo que tem a ver com mídia, é uma máquina de fabricar esses desejos. Você sabe muito bem disso. O que você provavelmente não sabe é como isso é feito. Não como tecnicamente, mas qual princípio é utilizado. Como que você é convencido sem saber a buscar uma coisa que você não precisa. Eu falei muito com o ChatGPT durante bastante semanas e eu cheguei na conclusão. Eu não estava entendendo, mas eu entendi. Bom, imagine um filme que você está vendo, um filme que você goste muito. Essas produções, elas não são diversão, elas não são entretenimento, elas não são piada. O sistema gasta milhões e milhões de dólares para produzir um filme, eles não estão brincando. E eles não fazem isso para eles terem dinheiro exatamente. Essa história de que em bilheteria o filme vendeu não sei quantos bilhões, tudo isso é história da carochinha, tudo isso é mentira, não vendeu nada. Eles gastam muito mais dinheiro do que eles arrecadam com essas produções. E eles fazem uma atrás da outra. Não há consumo suficiente para manter tudo isso. Eles fazem isso porque isso é o núcleo do controle que eles detêm sobre você. É onde eles criam todas as necessidades que não são necessidades. Todas as vontades desnecessárias que você não teria se não tivesse contato com isso. O que essas produções fazem? Elas são arranjos artificiais que produzem algo específico. Concentram o campo perceptivo seu, por exemplo. É que isso é abstrato, mas é necessário porque a sua mente é abstrata. Você vai entender. Imagine você agora me ouvindo. Perceba o agora, o seu agora. Você está me vendo, você está me ouvindo, você está sentindo provavelmente calor na sua pele, você está olhando para as paredes, talvez. Você está ouvindo talvez barulho de alguma coisa na rua, do lado de fora da sua casa. Você pensa, você sabe o que você comeu ontem, você sabe o que você imagina o que você vai fazer daqui a 1 hora, 2 horas, ou seja, o seu campo perceptivo, ele está aberto. Você está com a consciência aberta agora. O que essas. Bom, nesses termos, digamos que você, a mente, a consciência, chama do que você quiser. Eu prefiro não fazer essas divisões. Eu prefiro dizer. Na verdade, nem você. Eu prefiro dizer a forma que é possível reconhecer aí onde você está. Vou falar você, mas você já é um engano, mas beleza. Não consegue se reconhecer identitariamente. Não sei se isso faz sentido. Bom, enfim, vai fazer sentido conforme eu for falando.
Quando você começa a acompanhar essas narrativas cinematográficas, a música, a cor, o movimento da câmera, a batida, os sons, tudo isso parece perto. Tudo isso é feito de maneira a fechar o seu campo perceptivo num centro, num núcleo. É como se a sua percepção ela fosse espremida para um ponto. Mas isso não é exatamente a atenção. Por exemplo, se você está fazendo uma prova, se você está muito concentrado num serviço técnico que você está fazendo, a sua atenção se concentra, você esquece de outras coisas. Mas esse serviço técnico é uma atenção técnica, o seu campo perceptivo ele está concentrado num ponto, a sua atenção está concentrada no ponto. Não basta isso. O que clipes, filmes, o audiovisual faz é concentrar a sua atenção num ponto. Para isso é utilizado música, é utilizado iluminação, é utilizado câmeras, uma série de arranjos artificiais para concentrar a sua atenção num ponto. Mas esse ponto ele é feito de maneira a parecer uma vivência. Não é algo útil, é algo que você parece que está vivendo aquilo. Eu quero que você se concentre nisso quando você estiver assistindo um filme que você gosta. Pega um filme que você gosta e assiste ele. Porque depois você volta nesse vídeo, porque senão vai ficar muito abstrato o que eu estou falando. Você precisa ter noção do que eu estou falando. E você só vai ter noção na prática. Então, eu, por exemplo, estava assistindo o Capitão América 2, Soldado Invernal. Eu percebi que em muitas cenas ali, sobretudo as cenas do Soldado Invernal, que eu curtia muito, eu não pensava, por exemplo, eu não pensava em ontem nem hoje. O tempo psicológico ele foi espremido para aquele agora. Eu não conseguia pensar mais nada naquilo. Eu comecei a viver aquela cena, sem escapatória dela. As coisas são feitas de maneira a parecerem, fazendo você esquecer da realidade, você imergir, mergulhar totalmente naquela vivência. Basicamente, preste atenção nisso. Filmes, clipes, as produções audiovisuais que nós gostamos, elas não são entretenimento, elas são vivências reais. Na verdade não são reais, são impressão de vivências reais. Mas parecem reais porque o campo perceptivo está fechado naquele momento, ele não consegue sair daquilo. Por um instante, que é o instante do filme, ou do que seja, tudo que existe é aquilo. Nós não temos como comparar aquilo com outra coisa, de maneira a falar, peraí, isso aqui é falso, isso aqui não é. Embora nós saibamos que aquilo é um filme antes de assistir o filme e depois de assistir o filme, durante, parece uma vivência real. Algo que acontece, uma vivência concentrada, nuclear. Você precisa tomar conhecimento dessa experiência. Então você pega o seu filme favorito, o seu clipe musical favorito, sua série favorita e assista e se concentre nisso. Você vai perceber que você vai perder noção de tempo. Você vai perder noção de espaço. Você vai se concentrar em viver aquela narrativa que está sendo pintada. Só que tudo ali é arranjado, toda a produção é feita de maneira a causar esse efeito, a induzir você a uma vivência falsa. Só que você não sabe que é falsa, porque para ser falso você precisa comparar com o verdadeiro. E naquele instante, o campo perceptivo está tão concentrado e de maneira tão astuta que você não consegue comparar com nada. Não tem como você falar que aquilo é falso. É como se aquilo fosse verdadeiro e acabou. Depois do filme, você reconhece que o filme foi uma produção. No entanto, as vivências que teve ali continuam na mente como se fossem vivências suas reais. Qual que é o ponto? Essas impressões de vivências reais, por impossibilidade de comparação com uma verdadeira, durante aquele momento onde o campo perceptivo está concentrado, são gravadas na memória como identidades, como uma posição identitária. Não sei se você entendeu. Uma posição onde você se reconhece, onde há um você, onde é possível você se reconhecer. Eu percebi isso no filme Quebrando Regras. Eu percebi isso no filme Clube da Luta. Eu percebi isso no filme Capitão América 2. E em muitos, muitos outros filmes e clipes musicais. Por quê? Porque todos eles concentram o seu campo perceptivo e a sua atenção numa vivência central, onde há uma forma ali. Depois que
o arranjo ele termina e o campo perceptivo, ou seja, sua consciência, sua atenção se abre novamente para a realidade, você sente falta dessa vivência concentrada, porque é um ponto onde você consegue se reconhecer como alguém, consegue ser alguém. Presta atenção, porque isso aqui é crucial. Isso aqui é o foco, é a origem, isso aqui é o fundamento último de todos os seus problemas. Todos os problemas que você tem, que não precisariam existir, mas existem, que não existiam quando você tinha 1 ano de idade, mas existe agora. Todos os problemas que você não consegue justificar racionalmente, só narrativamente, eles têm origem nisso. É uma confusão que não precisa acontecer para sempre. Quando eu assisti o filme Quebrando Regras, todo filme cria o mesmo arranjo de vivência nuclear, concentrada. É como um quadro, com um foco. E esse foco que está no meio, nós nos enxergamos vivendo ali. Esse foco possui uma forma, como por exemplo, no filme Quebrando Regras, são lutadores. Todos eles, playboy, sem camisa, malhadão. E por não conhecer, bom, por não saber... O que eu estava querendo? Depois que eu assisti esse filme, eu fiquei viciado no quê? Eu fiquei viciado não na forma que eu estava vendo. A forma que foi arranjadamente colocada no centro, no núcleo da narrativa cinematográfica, foi a forma dos caras fortão lutando. Mas não é a luta que eu quero e nem a forma deles, bonitona. Não. É a posição central da narração, onde o tempo psicológico ele é suspenso acima desses personagens. Todo o resto vira moldura, vira secundário, e a câmera acompanha a história inteira. Os personagens principais, eles atravessam as cenas e os outros não. É uma vivência concentrada, exclusiva, que a consciência humana se vicia, porque ela consegue se reconhecer ali como algo separado, algo diferente. Depois que acaba o filme, a mente quer voltar para aquele estado. Aquele estado onde ela se reconhecia como algo diferente. E o que ela faz? Ela confunde o posicionamento narrativo arranjado, artificial, forjado do cinema com a forma que estava no centro desse posicionamento. No caso, o cara fortão, o cara bonitão. No caso do Capitão América, um soldado preparado, todo vestido, um braço metálico. No caso do Homem de Ferro, um cara rico, bilionário, com uma armadura. Não é isso que você quer. É que a única forma da mente tentar retornar aquele posicionamento identitário que foi vivido durante a cinematografia é copiando, é replicando a forma. Mas quando finalmente consegue, percebe que é vazio. Não é o que a pessoa queria. Só que ela não sabe o que aconteceu. Então ela busca uma outra forma, uma outra narração. Agora eu vou explicar qual que é o problema que você enfrenta. Problemas de ansiedade, problemas de raiva, vergonha, tédio. Já expliquei, mas vou explicar de maneira mais profunda nessa perspectiva agora que é mais precisa. Quando nós passamos por essas vivências cinematográficas, audiovisuais, forjadas, que nos dá a impressão de uma existência concentrada, separada, onde nós somos alguém e todo o resto, onde nós somos centro e todo o resto é periferia. Para retornar a essa vivência, e não é só uma, são várias, entendeu? São várias. Para retornar a essa vivência, uma tentativa de retornar a essa vivência, o que a mente faz? O que nós fazemos? Nós congelamos na imaginação as formas que foram percebidas durante a nossa vivência, durante o que nós pensamos que vivemos, enquanto o filme estava rolando. Nós projetamos um observador, um reconhecedor, que olha para a cena e tenta nos enquadrar
na narrativa que foi vivida. Não sei se ficou claro para você. Por exemplo, se eu disser para você imaginar a si mesmo agora, você provavelmente vai projetar um ponto de observação em algum lugar e você vai se ver em terceira pessoa. Por que você pensa e imagina dessa forma? Porque você está preso numa dessas narrativas. Você também passou por isso. Você está tentando se enquadrar numa posição narrativa imaginária que você pensa que viveu no passado, uma dessas vivências concentradas que eu expliquei. E como é possível fazer isso? Só tem um jeito. Para você se enquadrar posicionalmente numa imagem aqui dentro da cabeça, você precisa projetar um ponto de observação onde você se enxerga. Nem preciso falar que você não está se enxergando. Você está enxergando uma imagem que você chama de você e tenta enquadrar essa imagem numa narração. Porém, a mente ela está confusa e ela é astuta. Ela precisa de pontos de ancoragem com a realidade. Ou seja, a mera imaginação não basta. Então, por exemplo, se você estiver sozinho num quarto e você projetar você se olhando, isso não vai causar nenhum efeito para você. Não vai causar nem prazer eufórico e não vai causar nem vergonha ou ansiedade. Não vai causar nada. Ou seja, não vai ter poder de te enquadrar dentro da narrativa, dentro do quadro imaginário que você tem, onde você está posicionado no centro. Para você posicionar no centro, tem que ter um observador que te coloca no centro. Você está entendendo? A mente ela tem necessidade disso ser real. Embora seja apenas imaginativo, embora seja apenas narrativo, você tem necessidade de achar que isso é real. Você quer que isso seja real. Então, o que você faz? Você tenta ancorar esse observador narrativo, esse reconhecedor narrativo, em algo que você está enxergando na realidade ou pensa que está enxergando. Eu aqui sozinho no quarto, eu posso fazer o que eu quiser. Não tem problema. Eu posso ficar pelado aqui. Eu posso ficar de 4 aqui. Eu não vou sentir vergonha. Por quê? Porque não há nenhum ponto. Primeiro, a vergonha vem disso, quando você não consegue se enquadrar dentro da narrativa que você viveu e viciou depois de assistir uma produção dessas. Bom, você pode perguntar, mas e antes? Antes de existir audiovisual, isso não existia? Existia e eu vou chegar lá já. Não era... eu vou chegar lá. Bom, como que a mente faz para que esse enquadramento pareça real? É preciso pessoas reais. Quando você sai na rua e você vê uma pessoa, você projeta um ponto de observação nessa pessoa que enxerga você mesmo. Automaticamente quando uma pessoa olha para você ou você percebe essa pessoa dando atenção para você, você projeta um ponto de observação nessa pessoa. Esse ponto de observação olha para você e você consegue ali se enquadrar ou se desenquadrar da sua narrativa de vivência nuclear, imaginária, retirada de uma produção cinematográfica, na maioria das vezes. Se você percebe uma reação negativa da pessoa, se você percebe você se enquadra não no centro da narrativa, você se enquadra nas bordas dela. E você sente vergonha, porque você sente que não está existindo mais. É como se nós confundíssemos, nós fizemos uma confusão entre existência e posicionamento narrativo. Ou seja, se você não consegue se posicionar no centro, você não existe. É como aquela conversa de personagem principal e figurantes. É mais ou menos isso. Quando você se imagina numa posição de figurante, você fica com vergonha, sente que não existe. Quando você se imagina numa posição de centro narrativo, você se sente eufórico, você sente que existe. É um problema existencialista.
Mas e antes, que não existia cinema, nem audiovisual, existia religião, existia rituais. Já percebeu a forma que, por exemplo, o Coliseu tem? Os teatros antigos? Os salões religiosos? Já percebeu que todo mundo fica em volta e fica um núcleo no centro? Já percebeu que o Coliseu tem um monte de observador em volta e um ponto onde converge a atenção de todos? Nunca percebeu? Será que isso é coincidência? As salas religiosas, todo mundo ali olhando, focado num centro. Não percebeu que é tudo a mesma coisa? É projetar uma narrativa central, onde, na realidade, no mundo, naquilo que está acontecendo, no presente imediato, não há centro de nada. Não existe centro no mundo. Existe apenas o mundo. E apenas mundo não dá para reconhecer identidade de nada. É necessário que as coisas converjam para uma posição. É como se a consciência ela não tivesse forma, mas ela quer se reconhecer. Ela não consegue. A consciência, a mente, você, chama do que você quiser, não possui uma forma reconhecível. Você não consegue se reconhecer. Você consegue apenas ser. Você não consegue se dobrar sobre si mesmo e se enxergar, e se observar, e se analisar. Você consegue apenas ser. Mas parece que há uma necessidade em fazer isso. Há uma necessidade em aspirar, dobrar a atenção sobre si para se reconhecer como algo. Quando você tenta fazer isso, se entra numa narrativa imaginária. A imaginação não é a realidade. A imaginação é a realidade enquanto imaginação. O ponto é, quando as pessoas elas ficam viciadas, fissuradas, por exemplo, em viajar o mundo, na verdade, elas tiveram uma experiência, uma impressão de uma experiência arranjada, nuclear, onde no núcleo daquela experiência, no núcleo daquela produção, foi colocada essa forma, várias formas que elas chamam de viajar. Provavelmente, elas caminhando ou navegando por montanhas, por um deserto, pelo Ártico, por capitais famosas. Isso são imagens que foram colocadas, foram centralizadas, provavelmente por filmes, E a pessoa ela passa pelaquela experiência no filme porque o arranjo faz ela passar por aquilo. É uma impressão de experiência focada que a pessoa sabe que o filme não é real, mas no momento que ela está assistindo aquilo é real porque não existe outra coisa para comparar com real e irreal. O foco perceptivo é concentrado totalmente naquele ponto. A mente não tem escolha. Ela aceita aquela vivência como realidade acabou. Ela não tem escolha de aceitar ou não. Ela vive aquilo. Você entende? É uma engenharia audiovisual feita para convencer o indivíduo de uma vivência que não está acontecendo, mas parece que está. Após isso, a pessoa vicia nessa vivência. Uma vivência centralizante, onde ela pode se reconhecer como identidade, como alguém, como algo que existe, separado do resto, como um centro narrativo, um centro existencial. O que acontece? Depois disso, a pessoa, o indivíduo quer voltar a esse estado de vivência, que não aconteceu. Foi uma coisa forjada, uma coisa produzida artificialmente, engenhada. Mas o indivíduo não sabe disso, então ele quer voltar para aquilo. E às vezes mesmo sabendo que quer voltar. Então a mente, ela faz uma gravação, um recorte das cenas que foram vividas, entre aspas, e procura o foco, o centro dessa cena. O centro tem alguma coisa lá. A pessoa viajando, a pessoa indo para restaurantes, a pessoa dormindo em hotéis, a pessoa você entendeu? A pessoa passando pela viagem. E todas essas imagens, elas são buscadas. A pessoa busca essas formas que foram observadas ali, busca viajar, busca gastar dinheiro, busca se hospedar em hotéis, busca visitar capitais, pontos turísticos. Ela busca tudo isso como uma forma de retornar àquela vivência. Porém, ela está enganada, porque aquela vivência é posicional, não é forma. Você pode
você pode conquistar aquelas formas, mas quando você estiver viajando, a sua percepção continua aberta, não vai estar concentrada e focada. Você vai ter prazer? Vai para o momento. Por quê? Porque você vai estar projetando observadores, te enquadrando nessa narrativa que você vivenciou, que pensa que vivenciou. E você vai sentir prazer. Você vai sentir que está retornando àquela existência. Mas não está. E com o tempo vai perceber que não está. A prova de que se você ficar sozinho, você não sente mais nada. Por quê? Estar sozinho, não receber a atenção de ninguém, elimina a capacidade de você ancorar esse observador que te enquadra dentro da narrativa ou fora dela, da realidade. Se não há ninguém observando, você não consegue encontrar nenhum ponto de ancoragem real para você projetar o observador que te enxerga, para você se enquadrar ou não nessa experiência de vivência que teve anteriormente. Então, imagine que não existe ninguém na Terra, só você. Você continua querendo as coisas que você quer? Não, não continua. Não existe ancoragem para você se enquadrar na narrativa, para você se enquadrar posicionalmente dentro da lembrança de vivência que você tem, da lembrança nuclear. Nuclear que é falar que tem um núcleo, esse núcleo é habitável, ou passa a impressão de que é habitável. E é habitar nesse núcleo que você quer. Não é a roupa, não é o carro, não é a mulher, não é o homem, não é a viagem, não é a aventura, nada disso. É habitar no núcleo narrativo, onde foi possível se reconhecer como algo à parte, algo acima. Nós estamos viciados, nossas necessidades, os desejos não são pela forma real. É pelo posicionamento que a forma reservou, ou que parece que está reservado para nós ocuparmos. Eu nem preciso dizer que não tem como você se reconhecer. Quando você pensa a respeito de si mesmo ou de si mesmo, você não está se reconhecendo. Você está imaginando. Você está reconhecendo uma imaginação. O você, a forma que está presente aí, só é possível se reconhecer através da presença e da experiência. Você não pode se descrever, você não pode se visualizar, você não pode se encarar, só que você pode fazer é estar presente. Quando você pensa em quem é você, quando você tenta se enquadrar numa narrativa, quando você projeta um observador, um reconhecedor, num ponto geográfico para te observar, você não está se observando, você está projetando um ponto de observação imaginário e você está observando uma outra figura imaginária e enquadrando numa narrativa imaginária. É o máximo que a mente consegue. A mente, a consciência, você, o que é que você chame, não consegue se separar e não consegue se posicionar. O posicionamento ele é nuclear, ele é centro, só que na realidade não existe centro. Então o que a gente faz? Nós criamos mundos imaginários onde há centro, e esse centro pode ser habitado. E nós tentamos confundir esse centro com a realidade presente e imediata. Assim a gente se reconhece como alguém. Quando você se sentir insultado, se sentir envergonhado ou envergonhada por alguma coisa, eu quero que você pense. Por exemplo, vamos supor que você foi chamado de preguiçoso. Pergunta: isso faz referência a alguma coisa no acontecendo imediato? Por exemplo, isso aqui é uma garrafa com uma tampa verde. O que eu acabei de falar faz referência a algo presente, existente agora, que é só o que existe. Amanhã e ontem é apenas uma narrativa na sua mente. Não existe. Existe como narrativa, como pensamento. Não existe como forma material. Quando eu falo isso aqui é uma tampa verde, quando eu falo isso aqui é uma camisa azul, quando eu falo, ó, eu tô ficando calvo, isso é uma forma material presente, imediata. Agora, quando eu falo, eu sou preguiçoso, isso é uma... Aonde está essa forma reconhecida, reconhecível aqui no presente? Isso faz referência a quê? Isso faz referência a uma imaginação. A uma figura que eu tenho de mim mesmo dentro de uma narrativa, de um quadro imaginário. Não faz referência a nada concreto. As coisas que te atingem, as coisas que doem em você, a menos que seja dor física, a menos que seja fome, sede, frio,
A menos que seja isso, as coisas não deveriam te atingir. Te atingem por quê? Porque você está projetando uma imagem mental que acredita que é você. E essa imagem, quando sai do centro do núcleo narrativo, dói. Quando entra no núcleo narrativo, dá prazer. Mas nada disso é você só acha que é. Toda vez que você se sentir atacado e insultado por alguma coisa, pense, para e pensa. Isso que falaram, isso que estou pensando, isso que está me causando dor. Isso faz alguma referência ao presente imediato, material, como essa garrafa? Ou isso não faz referência a nada material, mas apenas a uma imaginação?